Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova. Reparou aí como o intervalo é rápido? Pois é, porque a Canção Nova ela não tem propagandas comerciais. Esta TV ela tem como proposta evangelizar e a evangelização também passa pela educação, né? Programas como Em Pauta e outros mais, ou seja, com o objetivo de levar a você a palavra de Deus, a palavra humana, a educação, o senso crítico, ou seja, fazer com que nós possamos construir uma sociedade nova, um mundo novo, onde as pessoas de fato possam ter a coragem de pôr para fora aquilo que tem de precioso. E não temos, portanto, propagandas comerciais, porque precisamos estar livres, absolutamente livres, para levar para você uma boa reflexão como é que você está acompanhando nessa noite. Por isso, nosso muito obrigado a você que se compromete com esta obra, você que se tornou um sócio e que, portanto, evangeliza conosco. Olha, Deus lhe pague, estamos juntos, construindo não apenas um sistema de comunicação de abrangência nacional e internacional, mas, sobretudo, fazendo a diferença, porque, afinal das contas, professor, nesse terceiro e último bloco do nosso programa, quem é igual, já diz o trocadilho, não faz a diferença, não é verdade? E quem quiser construir realmente um ano novo, precisa fazer a diferença. Olhar para si, olhar para o alto, ao redor e dar o passo. Eu costumo dizer que eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou pior do que ninguém. Eu sou único diante de pessoas únicas. Quanto mais rápido a gente compreender o quanto é importante eu ter essa consciência de que eu sou único nesse mundo, nesse universo, e que junto com outras pessoas, então é entender essa diversidade, entender que eu não posso ser igual. Por mais que eu ame os meus pais, eu sou eu. E a beleza de você descobrir, né, o único do seu pai, o único da sua mãe, o único do seu irmão, o único das pessoas que estão ao seu redor. Então, é perceber que cada um tem um brilho, cada um tem um talento, tem um dom, tem uma vocação. E que é dentro disso que nós vamos nos realizar. É dentro desse momento onde eu aceito que não é que eu sou diferente, eu sou único. Então, é esse momento que eu digo, às vezes até brincando com os amigos, eu falo assim, cada um de nós é uma espécie em extinção. Quando nós partirmos, não vai existir mais. Então, é essa coisa, né, a beleza e reconhecer e aceitar, né, essa com confiança, com graça, com amor. E aqui entra uma questão, Frei Moser, por favor. E como a fé, Frei Antônio Moser, ela pode, nessa mesma linha, ajudar as pessoas? Porque, por um lado, nós ouvimos falar no segundo bloco de pessoas que diziam, não, né, às vezes a gente arrasta um certo pessimismo, etc. e tal. Mas é verdade que, para além do pessimismo, nós temos aí também forças contrárias mesmo. A gente acompanha, por exemplo, o drama da violência no mundo, quando a gente olha aqui para o norte da África, ali para a região do Oriente, Síria e assim por diante. Esse movimento tremendo, essa violência que vai perseguindo, que vai matando, que vai destruindo, que vai tomando pela força, etc. e tal, que vai quase que arrancando a esperança. Como que, do ponto de vista da fé, também se pode inaugurar aí, não é, um tempo novo na vida de todos nós? Padre Hamilton e telespectadores, não se escandalizem, porque, como disse Jesus, eu vim justamente para escandalizar, não é? Vejam bem, nós sempre nos referimos à violência na Síria. Quantos foram mortos? 5 mil, 10 mil, tudo bem, é muita gente, não há dúvida nenhuma. Quantos foram assassinados no Brasil? Segundo os dados, 50 mil. Gente, em média, isso é uma guerra que não tem outra comparação. Quantos morreram de acidentes nas nossas rodovias? Não de São Paulo, que tem rodovias, mas onde tem estradinhas. 40 mil num ano, não é possível. E não é só por causa da bebida, tem outros fatores, claro, sinalização, falta de infraestrutura e assim por diante. Então, me parece assim que a violência, ela realmente está em toda parte, mas nós temos grande responsabilidade no Brasil de mudar esse quadro. E mudar esse quadro de violência significa, primeiro, gostei imensamente, não é, partir da nossa originalidade. Originalidade como pessoas, originalidade como nação. Não tem nenhum país igual o Brasil. Perfeito. Isso é, se fosse bem governado,
nós viveríamos um paraíso. Nem precisava mais voltar para Adão e Eva, não é? A gente deixaria para lá, porque o Brasil é um paraíso. Mas, no entanto, nós temos realmente tantos e graves problemas. Então, Deus é o Deus das originalidades, mas para conseguir uma vida melhor, essas originalidades, elas devem convergir para a comunhão e a partilha, a participação. Então, cada um traz algo que só ele pode oferecer e, com isso, nós conseguimos moldar, ou como é que se chama, esses quadros, que não são bem quadros, por exemplo, Ravenna. Esses cenários, né? Cenários, mas Ravenna, você tem uma porção de... Como é que se chama aquilo lá? Escapou agora o nome. Mas, digamos, nas paredes, o Cristo todo de pedrinhas. Ah, mosaico. Mosaico. Perfeito, sim. Então, nós podemos compor um mosaico maravilhoso, desde que cada um seja cada um e respeite o outro, que é diferente. Uma coisa que me chamou a atenção na colocação brilhante do professor, não é? É justamente isso, é a graça de Deus. E um dos livros que mais me impressionou na minha juventude foi de Bernanos, se chamava Diário de um Pároco de Aldeia. E termina assim: tudo é graça, desde que a gente saiba olhar essa graça e trabalhar com essa graça, fazer a nossa parte. Então, de fato, o Brasil será melhor, nós seremos melhores, nós nos enriqueceremos e superaremos as dificuldades que são naturais na vida de um ser mortal. Não é? Perfeito, Frei Moser. Sim, professor, o senhor ia dizendo? Essa colocação que o Frei Moser nos dá a devida dimensão de como muitas vezes a gente quer um cenário macro, a gente fala assim, vamos fazer uma grande mudança, vamos fazer uma grande transformação. E acho que os chineses tinham um ditado que é assim, uma grande viagem começa por um pequeno passo. Muitas vezes a gente quer o mundo e se esquece de fazer a diferença onde a gente está. Talvez essa violência comece a ser diminuída quando a gente estiver diminuindo a distância dentro das nossas casas, dentro dos nossos trabalhos, no trânsito. E a gente começa a fazer pequenas revoluções, que quando somadas, elas vão produzir grandes revoluções. O que assustou os nossos políticos não foi simplesmente alguém reivindicando 30 centavos, mas foi perceber que o povo estava falando sério, tinha uma atitude séria. E é nesse momento que eu digo, parece uma coisinha pequenininha quando aparecia aqui em São Paulo, aqui no interior, numa outra cidade, numa outra capital, e de repente a gente começou a perceber que era um cenário nacional. Perfeito. Então, por isso que eu pediria para você que nos ouve hoje, assim, qual é a pequena revolução que você pode começar a fazer dentro da tua casa? Isso é, às vezes, pequenos hábitos. Hábito de chegar do trabalho, senta na frente da televisão, pega a cervejinha e desliga. E aí se distancia da esposa, dos filhos, e aí só diz aquela célebre palavra, estou cansado. Professor, eu acho que o senhor está um pouco antiquado. Não, um senta lá, outro cai com o iPhone, vai se comunicando sem abrir a boca. Mas, são cenas da vida real. Começou até uma outra coisa, né? Agora que o Frei colocou isso assim. Hoje tem uma televisão em cada quarto. E aí chega um determinado momento, cada um vai para o seu... Desaparece. Exato. E aí, às vezes eu brinco com aquele saudosismo, né? Que eu falo assim, eu adorava ver aquela cena de reunidos na praça e a televisão que se abria e aí todo mundo ia assistir um programa. Né? Aí você fala assim, a cidade ia para a praça. Né? E aí você fala assim, não, que coisa coisa linda, né? Porque aí todo mundo ficava lá acocorado, olhando aquilo. Você fala assim, é um hábito que aproxima. E às vezes a gente diz, pequenos hábitos como deixar o celular ligado na hora que a gente está almoçando. Você fala assim, pequeno hábito, deixa o celular fora, deixa o celular em outro canto, mas assim, por um momento. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas é sentar e fazer uma oração junto, né? Fazer agradeço, gratidão, gratidão, gratidão. Pronto, ok, Deus, gratidão, gratidão, gratidão. Não precisa de grandes
palavras, mas o que eu digo assim é o sentimento. E de repente a gente começa a fazer uma revolução, ao invés de se fechar no trabalho. O Papa Francisco, o Frei Antônio Moura, inclusive no Rio de Janeiro, não é? Quando veio por ocasião da Jornada Mundial, não sei quem em casa se recorda bem, ele falava justamente disso, dessa revolução da ternura. E, aliás, e se falando de Papa Francisco, como é que o senhor também avalia, pegando aqui o início desse ano, né? O Papa Francisco está sendo continuamente essa novidade, por gestos, palavras, atitudes, uma coisa impressionante. Como é que o senhor avalia também a pessoa do Papa Francisco, a sua individualidade, o seu gesto, a sua iniciativa, enfim, na perspectiva desse ano que está aí se abrindo para a gente também, Olha, por favor. Em primeiro lugar, ele é o único, original, irrepetível. Jamais vai haver outro Papa Francisco. Não vai haver outro. Ele, por isso, não pôs Francisco primeiro. Sim. É para que não haja o segundo nem o terceiro, né? Ele é o único original. E eu acho que a grandeza, a força dele está nisso. Ele não tem medo de mostrar quem ele é, o que ele pensa, que se dane quem pensar o contrário. Ele simplesmente, à luz da fé, evidentemente, alguém que de fato tem uma fé profunda, ele vai manifestando aquilo que ele interpreta como vontade de Deus. E aí é que está o grande milagre. Em pouco tempo, esse homem fez uma revolução maior do que os últimos 50 anos, em termos de teologia, em termos de pastoral, em termos, por exemplo, clericalismo. Ninguém mais, não é, compra assim aquelas vestes preciosas. Hoje todo mundo anda mais simples, assim, o próprio clero, né? Porque o Papa anda assim, não é? Ele não fala muito, ele fala, digamos, o estritamente necessário, que a gente pressupõe na figura do Papa, mas ele age, ele tem um modo de ser que convida a sermos diferentes. E em pouco tempo produziu uma revolução. Eu acho que 2015 vai ser realmente a virada total, porque até agora ele vai colocando as pedrinhas debaixo, não é, do elefante, não é? Mas daqui a pouco o elefante vai ter que se mover e ir para outro lugar. Ou seja, a igreja como um todo vai tomar um novo rumo. Novo rumo significa, não é o rumo contrário ao que tínhamos, mas Claro. eu diria aprimorando aquilo de bom que estava na realidade oculto e que agora então vem à tona. Nós somos o povo de Deus a caminho e queremos seguir esse Cristo com muita coragem, muita alegria para criar uma nova realidade na igreja e na sociedade. Tá certo, Frei Moura. O senhor já está aí quase que dando o nosso pontapé final, mas é o seguinte, quero pedir ainda ao senhor e ao professor, por favor, e agradecendo já demais a presença, não é, de vocês aqui, especialmente hoje com a gente, no início dessa nova temporada do programa Em Pauta, o professor Eduardo, e pedindo também para o senhor deixar aí o seu contato para as pessoas que quiserem entrar, se comunicarem com o senhor e, quem sabe, solicitar uma palestra ou coisa que valha, mas... antes de deixar aí o seu contato, etc., o que o senhor diria, a partir da sua experiência, do seu andar, do seu olhar, da sua percepção do mundo, da realidade, da vida da pessoa, que passos as pessoas, que não é uma questão de receita, né? Mas pelo menos indicativos, as pessoas deveriam dar justamente dentro do que a gente veio conversando aqui ao longo do programa, muito bom, e vai valer a pena você em casa assistir novamente na reprise, naturalmente. Que passos as pessoas deveriam dar para realmente construir um ano novo e, de fato, aí uma vida nova? Deixa eu aproveitar esse momento do Papa Francisco. Eu diria o seguinte, a palavra que eu vejo no Papa Francisco é coerência. Ele é muito coerente, ele é muito verdadeiro. Então, eu acho que esse é o primeiro passo para nós termos como referência, né? Essa honestidade de você poder olhar para dentro de você e dizer assim, qual é a vida que eu desejo estar vivendo e desejo estar criando? E ser coerente com isso. E aí, ele tem uma coisa que acho que a sabedoria começa pela escolha de Francisco, né? O simbolismo e o significado, que é a entrega. Então, você tem coerência, verdade e entrega. Então, eu diria assim,
é muito importante que a gente tenha claro o que é entrega. A gente se entrega para aquilo que a gente deseja ou a gente se entrega para aquilo que a gente não quer. Então, eu posso me entregar para uma dimensão grandiosa da minha vida ou uma dimensão insignificante da minha vida. Mas é importante que a gente tenha essa consciência de que a entrega nasce a partir de uma escolha ao que você escolhe se entregar na sua vida. Por isso que uma palavra que... Eu me lembro de um momento em que a definição da palavra fé, do apóstolo Paulo, fé é a substância que transforma o que não existe em algo real. Então, fé em você, fé no que você deseja, fé no que você sente, fé no que virá. Tá certo, obrigado. O seu contato para as pessoas que quiserem. contato@educhim.com.br. O telefone é 11 São Paulo 2807-5550. Tá Vai ser certo, um prazer. obrigado demais. Fremoso, uma palavrinha final, por favor. Professor, bem rápido. Lá no Japão tem uma família que está sintonizada com o nosso programa, a família Akutsu, que eu conheci aqui perto do Rio de Janeiro e que agora estão para lá e sintonizam sempre o programa da Canção Nova. E depois, uma segunda ideia, eu tenho assim uma espécie de, vamos dizer, espaço ecumênico onde uma frase domina. A luz vem do Oriente. Cristo veio do Oriente, Moisés, os profetas, etc, etc. O senhor também veio do Oriente. É um grande prazer. Puxa, que descoberta, né? Vamos ter outras conversas depois. Tá certo, Fremoso. E com essas palavras, nesse clima muito gostoso, nós estamos terminando aqui o nosso programa, o primeiro deste ano, desejando a você, claro, uma vez mais, um feliz ano novo, vida nova, tudo de bom, mas com aquilo que a gente refletiu aqui no programa. Um grande abraço, um ótimo final de semana e, claro, até a próxima sexta, se Deus quiser. Até lá.